Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler os capítulos 7 e 8 de Esther e vamos ler também o capítulo 5 de Efésios. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nos abençoa na leitura da Tua Palavra, nos abençoa nessa nova semana de reflexão e meditação nas Santas Escrituras. Que a Tua Palavra seja o nosso alimento diário. Fortalece a nossa fé, nos anima, nos encoraja a Te servir e a Te buscar com coração sincero todos os dias, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós já lemos que a rainha Esther convidou tanto o rei Assuero como Amã para participar de um banquete e neste banquete ela os convidou para mais um banquete no dia seguinte e nesse intervalo, motivado por sua esposa e seus familiares, ali o Amã preparou uma forca para matar Mordecai antes de ir para o banquete. No entanto, naquela noite, o rei Assuero não conseguiu dormir e, certamente, com toda certeza, por providência de Deus, pediu que fossem lidas as histórias, as crônicas ali do reino e foi lido diante dele a respeito do que Mordecai fez, livrando ele da conspiração daqueles dois eunucos no início do livro. E como ele não tinha honrado Mordecai com nada, ele, ao chamar Amã, pede que Amã diga o que ele faria, né, com alguém que o rei desejaria honrar. E ele descreveu uma série de coisas, então o rei falou para que ele fizesse tudo isso para com Mordecai, que era o desafeto dele. Né? Então, como a história é até irônica nesse sentido, né? Então, Amã teve que fazer tudo isso, os planos de enforcar Mordecai foram por água abaixo, e aí então no dia seguinte, como diz aqui o capítulo 7, e a gente vai continuar lendo, o rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: Qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: Se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta que a minha vida seja a resposta ao meu pedido e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: Quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: O adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: Será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: Que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Que história, né?
ah, Amã acabou sendo alvo da sua própria armadilha, né? Ele planejou o morticínio dos judeus e o rei não sabia que sua rainha era judia, e quando soube agora, ele então falou: nossa, Amã só pode ter planejado, como é que ele diz aqui? Desonrar a rainha diante de mim. Então, ele foi morto na própria forca que construiu. Naquele mesmo dia, capítulo 8, naquele mesmo dia o rei Assuero deu à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Ester revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Ester pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Ester voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com seu anel sinete não podem ser revogados. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, o documento que foi redigido, o decreto que foi feito, não pode ser revogado, mas vocês podem escrever um novo decreto e está aqui o meu anel para vocês selarem. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. Segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada uma do seu próprio modo, no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus bens, num mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação do rei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em ginetes que se usavam no serviço do rei partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidadela de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura.
E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus, houve felicidade, alegria, júbilo e honra, também em cada província e em cada cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, uma reviravolta surpreendente mesmo, né? Muito interessante. Depois a gente vai ver aqui o desfecho. Então, o novo decreto dizia que os judeus poderiam se defender, se organizar para se vingar daqueles que eventualmente viessem para atacá-los. E agora vamos a Efésios capítulo 5. Seguindo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza que é o amor ao dinheiro, não sejam sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio marido. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou seu próprio marido. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério,
mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Muito bem, temos muitas lições aqui, vale a pena refletir pormenorizadamente em cada versículo. Que Deus nos ajude a aplicar tudo isso em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.